Olá, empreendedores, sejam todos bem-vindos para o nosso novo episódio do podcast JWCast. Eu tenho certeza que eu irei aprender muito hoje com Marcos Daniel e também você vai ter insights valiosos, não somente enquanto empreendedor. Ele é casado com Simone há 28 anos, ele é vice-presidente do Sindiverso, que é o sindicato do setor de vestuário. Ele é líder Missão Atletas Cristo em Uberlândia. Ele é voluntário de projetos que já viajou para vários países, como Ucrânia, Iraque, Marrocos, Turquia. Mas por que ele viajou? Porque ele já foi jogador profissional. Então ele vai contar também para nós um pouquinho da história. Inclusive, ele jogou contra o Ronaldo Fenômeno. Então ele vai falar um pouco dessa visão dele enquanto empreendedor, mas também contar a história de vida dele. E aqui no nosso podcast são histórias reais e nada que não seja que foi vivenciado. E ele é atual diretor, fundador de uma empresa que é líder no setor, que chama Brilha no Sol, que é referência no Brasil. Ele está passando por um processo de sucessão familiar, então ele vai falar para nós de inspiração, como que ele começou do zero esse negócio, como foi a transição dele de jogador de futebol e trabalhando a questão de ser empreendedor. E aí, Marcos, primeiramente, muito obrigado por receber esse convite, e eu tenho certeza que eu iria aprender muito, e eu gostaria que você complementasse um pouco aí da sua experiência, da sua jornada aí, de jogador e também de empreendedor. Olá, JW. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? Vivenciando esse momento tão importante, para mim, especial. Tenho certeza que espero poder contribuir muito aqui, mas eu tenho certeza que vou aprender muito nesse bate-papo, porque quando nós temos a oportunidade de compartilhar, de reviver histórias reais, a gente pode trazer à memória muitas coisas que talvez por algum motivo ou outro estava apagado, né? Então, como você mencionou, meu nome é Marcos Daniel, sou casado com a Simone, temos 3 filhos, já tenho 4 netinhas já, todos os meus 3 filhos são casados, a quarta nasceu agora, recentemente, estamos muito felizes, estamos vivendo um momento muito bom, e eu falo que minha vida, eu sempre fui um sonhador, né? Eu sempre fui um sonhador. Então, desde pequeno, meu sonho era ser um atleta profissional de futebol. E eu consegui isso. Consegui ser um atleta profissional de futebol. Tive a oportunidade de jogar no estado de Minas, aqui na Patrocinense, no estado de Goiás, no estado do Paraná. Uma carreira curta, mas que me trouxe muita alegria, né? Jogar no Mineirão contra Ronaldo Fenômeno, né? Na sua despedida do Brasil, né? Antes da Copa de 94. Então, foram coisas marcantes. E hoje poder estar junto da minha família, né? Trabalhando na empresa Brilho do Sol, né? Uma empresa que começou em 94 com um sonho também enorme. Eu falo que o meu sonho de ser atleta profissional era um sonho muito grande, mas quando eu conheci a Simone e vi assim na simplicidade dela, num cômodo de 9 metros quadrados, apenas 2 maquininhas, um sonho de ter algo, de ter um negócio, eu vi que o sonho dela era muito maior do que o meu. E aí eu tomei a decisão realmente de deixar o futebol no momento, numa idade de 24 para 25 anos, e começar a sonhar com a Simone, o sonho da Brilho do Sol, né? Que hoje está aí completando mais de 28 anos de mercado. Então, nós estamos muito felizes por isso, por estar vivendo um ótimo momento, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de compartilhar muitas histórias aqui nesse nosso bate-papo. Então você já viu que vai ser um podcast empreendedor, holístico, humanístico, sistêmico. Nós não vamos falar aqui só de faturamento, de lucro, de ser referência no mercado altamente competitivo, mas sim falar também, porque quando você disse que aos 24 anos tomou a decisão de largar o futebol, mas na verdade você não largou na essência, e aí eu gostaria que, como que você tem um equilíbrio, que eu acho que é um desafio muito grande, o empresário que começa geralmente, fazendo analogia com o futebol, ele é atacante, ele é zagueiro, ele é de tudo um pouco. E como que você tem esse equilíbrio, então, os primeiros desafios ali da Brilho do Sol, que todo mundo passa, mas que você pode trazer de aprendizado para quem nos assiste? Bom, o que eu posso falar para vocês é que essa transição realmente ela foi algo muito difícil no começo, né?
Eu sou um zagueiro, né? O zagueiro é aquele que tem a visão para o campo todo, é aquele que orienta, é aquele que muitas das vezes, né, distribui essa bola com mais facilidade, ou às vezes também tem que chegar um pouquinho mais firme. Então eu falo assim, trazendo essa analogia para o empreendedorismo, eu falo que o que eu aprendi, né, com o futebol e trazendo quando eu tive a oportunidade de me tornar um empreendedor, eu falo que nós podemos ter a resiliência, a paciência, a perseverança e, ao mesmo tempo, ter a audácia, né? A ousadia de, em algum momento, tomar uma decisão mais ríspida e mais rápida, para que aquilo ali aconteça da melhor forma possível. Então, quando eu conheci a Simone, que nós começamos a namorar, eu era ainda um atleta profissional no estado de Goiás, e eu falo que quando eu comecei a conviver com ela e vi que se nós tomássemos a decisão de casar, um ou outro teria que abrir mão do seu sonho. É lógico que existe um contexto, o porquê que eu deixei de jogar futebol profissional, mas eu falo que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Nem nos melhores dos meus sonhos, quando eu deixei de jogar futebol, com 24 anos, eu imaginava estar da forma que nós estamos. Mas existe um princípio para nós, que eu aprendi muito com a Simone, que por mais que ela falava para mim assim, Daniel, eu só sei mexer com moda praia. Se eu não fizer a moda praia, eu não sei fazer outra coisa. Em outras palavras, estava falando assim, Daniel, eu tenho paixão por moda praia. Eu tenho paixão por aquilo que eu faço, comprar 1 metro de tecido, fazer uma peça para um vizinho ou para outro. Isso eu estou falando em um espaço de 9 metros quadrados. Hoje, 28 anos depois, e no decorrer nós vamos falar sobre isso, nós já falamos que a Brilho do Sol hoje ela tem 2 unidades que se aproximam 800 metros quadrados. Então isso é muito gratificante. Só que, quando nós começamos lá em 1997, que eu abri mão do meu sonho, entre aspas, de jogar futebol, e vim atuar com a Simone, acreditando nesse sonho dela, nós não tínhamos um plano de negócio. Nós tínhamos apenas uma meta, sermos melhores hoje do que ontem. Por quê? Porque eu entendo que quando você toma a decisão de abrir mão de algo, você não está matando um sonho. Sim. Tanto é que esse sonho ele nunca acabou no meu coração. E você mencionou isso sobre os projetos sociais. Então, hoje eu tenho a oportunidade, eu já tive a oportunidade de visitar mais de 15 países fazendo trabalho social através do futebol, através do esporte. Então, eu creio que um sonho ele nunca morre por inteiro. Ele apenas muda a estratégia. E eu creio que quando nós tomamos a decisão de ser empreendedor, o objetivo maior não pode ser ter algo grande. Eu acho que o objetivo maior é você se dedicar cada dia sendo o melhor naquilo que você faz, naquilo realmente que te move. E isso eu aprendi com a Simone quando eu a conheci. Eu aprendi com a caminhada que ter um negócio é um desafio muito grande, mas a paixão que move aquilo ali, ele tem que ser maior que qualquer desafio. Mas me diga uma coisa, quando você está falando então lá no início, existe uma estatística que cerca de 75% das empresas, elas morrem ainda num período de infância, vamos falar assim, até 7 anos. De forma assim que você já destacou na Brilho do Sol, eu concordo que essa estatística, ela não precisa da pessoa estudar na faculdade. Lógico que o estudo lá na faculdade ele é importante, mas isso não substitui o que você acabou de destacar, né? A resiliência, a persistência, essa paixão, esse propósito, tudo mais. Agora, como eu falo isso por quê? Porque eu também casei, eu sou contador advogado, a minha esposa também é contadora advogada, e nós passamos muito de desafios. Como que é você trabalhar com a esposa e ao mesmo tempo você está convivendo com ela no sentido ali, porque isso na empresa familiar, um dos principais motivos da mortalidade de uma empresa familiar é exatamente o conflito que tem e como que vocês, na prática, convivem com isso. Olha, JW, não é fácil, né? Não é fácil. Tem dias que eu chego em casa e eu só falo para minha esposa assim, não comente sobre trabalho comigo. Regra número 1, parabéns. Certo. Mas não é fácil você desligar totalmente.
Ainda mais que no decorrer a gente vai falar, né, da sucessão dos meus filhos hoje. Então, hoje, qualquer reunião familiar, qualquer viagem de férias, falamos sobre outros assuntos, mas respinga a empresa. Não tem como desligar totalmente. Mas uma coisa que eu me lembro, quando nós iniciamos, né, eu não estou aqui falando para você que o estudo não é importante. O estudo é super importante. Incentivamos nossos filhos com isso. Mas na minha oportunidade de vida, eu tive que tomar uma decisão. Então, eu tenho a 8ª série, minha esposa tem a 4ª série, e a nossa faculdade foi a vida. E quando a faculdade... Peraí. Presta atenção você, pá. De vez em quando eu faço isso, tá, gente? Sabe aquela história do cara achar que ele vai fazer a graduação, a universidade, uma pós-graduação... e achar que isso é o mais importante, não desmerecendo que tem que estudar. Mas nós estamos acabando aqui de ouvir que o que você destacou, ele é muito importante para quem quer empreender, né? Então, receba esse insight que você vai continuar com certeza, que isso, a escola da vida às vezes, mas continua aí. Quando eu falo da faculdade da vida, a escola da vida, ela nos ensina, ela nos cobra muito, mas ela nos ensina muito bem, porque você está vivendo na prática. Então, quando nós nos iniciamos lá em 1997, eu e a Simone, eu falo que nós tivemos 4 anos muito difíceis. Mas hoje eu posso dizer para você que foi os 4 anos de mais aprendizado que eu tive na vida. Como eu disse, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Não estou aqui repetindo, orientando ninguém a não estudar. É muito importante o estudo. Seus filhos, logicamente, que... Graças a Deus conseguiram. Devido ao futebol, devido a morar num estado, numa cidade ou outra, eu tive que tomar a decisão. E quando eu vim para Uberlândia, eu vi que para mim, naquele momento, era muito melhor eu aproveitar aquilo que várias entidades que tem em Uberlândia, como a FIENG, como o próprio Sindivesto, né, que você mencionou que hoje eu estou como vice-presidente do sindicato, como o próprio Sebrae, me ajudou muito. Então, eu tomei a decisão de fazer alguns cursos esporádicos, né, como Empretec, entre outros. Mas quando eu falo que essa faculdade ela nos ensina muito, ela nos encanta muito, porque ela mexe com você no sentido, JW, que aquilo que você vivencia na prática, muitas das vezes você tem algo na teoria, mas talvez quando ele vem para a prática não é tão simples assim. Então, quando eu falo que esses primeiros 4, 5 anos apenas me mostrou aquilo que já estava no coração da Simone. Repito, ela sempre falava, Dani, isso é o que eu sei fazer. Se eu não fizer moda praia, eu não sei fazer outra coisa. Daniel, é isso que eu amo, é isso que me motiva. Você falou sobre essa estatística que muitas empresas fecham com menos de 5 anos, e aí eu já tive a oportunidade de conversar, de pesquisar e de analisar algumas coisas, JW. Eu vejo assim o seguinte, muitas pessoas montam algo, talvez, para provar algo para alguém. Eu vou ter uma empresa porque o fulano está ganhando dinheiro. Isso é uma coisa que vai totalmente contrário a tudo aquilo que eu vivi nessa faculdade. Eu aprendi a amar moda por causa da Simone. Eu aprendi a sonhar o sonho de montar uma empresa por causa da Simone. Queria muito que ela estivesse aqui, mas ela não é muito a praia dela, né? De querer conversar. Mas quem tiver a oportunidade de conversar com a Simone, quem já teve a oportunidade de conversar com a Simone, vê nos olhos dela uma paixão enorme. Isso me contagiou de uma tal forma que eu comecei a aprender e me dedicar quanto a isso. Então, quando eu falo que a faculdade ela nos ensina na prática, é realmente você entender que, primeiramente, eu estou montando algo porque eu amo, porque eu tenho paixão. Mesmo diante de várias dificuldades, eu vou ser persistente, eu vou ser perseverante, porque é isso aqui que me move. Não é um resultado financeiro no final do mês. Lógico que toda empresa vive de resultado. Sim. Mas a partir do momento que você se dedica a ser melhor hoje do que ontem, você vai se dedicar naquilo que precisa ser feito, você vai respeitar, você vai honrar, você vai cumprir com os compromissos que você tem, no sentido de a cada dia querer aprender mais, querer se dedicar mais e querer servir mais. Que eu acho que ter uma empresa não é só ter um negócio. Como eu mencionei para você, uma Brilho do Sol, que em 1997 era apenas 9 metros quadrados. E hoje, graças a Deus, nós temos 2 unidades que pode chegar a 800 metros. Eu vou explorar um pouco mais isso.
Eu vou explorar algumas coisas que você está falando, vou explorar um pouco, mas eu queria que você falasse hoje, por exemplo, eu vou ultrapassar um período, uma jornada de tempo, chegar no presente, mas depois a gente vai explorar algumas coisas que você destacou, que eu acho que é fundamental, tá? Mas já vou colocar dois aqui, que talvez supera muitas faculdades, né? Né? Você falou de propósito, de vida, de dom. Eu acho que Deus é perfeito, em que a única coisa que Deus é diferente hoje, que a gente fala de inteligência artificial, tecnologia, provavelmente a gente vai explorar um pouco como que é feito lá os seus produtos, vai estar uma empresa moderna, tecnológica, ou seja, nós vivemos hoje no mundo de tecnologia, mas nada substitui a relação das pessoas com as pessoas e esse dom, porque a partir do momento que a pessoa fala assim, eu nasci e descobri qual é meu dom, o que eu vim fazer aqui no planeta Terra, aí eu acho que ela conecta tal, e esse dom, porque muitas vezes as pessoas trabalham, tudo isso que você falou, né? Agora eu te pergunto, chegando hoje, vocês exportam para quantos países? Fala um pouco hoje da empresa para quem nos assiste, mas nós vamos voltar um pouco na linha do tempo, tá? Perfeito. Mas só para o pessoal ter uma dimensão de você, da Brilha do Sol, ser referência, às vezes com uma empresa grande que tem também, quando você fala um pouco do produto e como que é competir com os grandes. Bom, eu falo que a Brilho do Sol começou, né? Hoje nós somos trabalhamos em 3 frentes, né? Atacado, no varejo, tanto ponto físico quanto e-commerce, né? Que eu falo que é o nosso bebê, mas é o bebê que cresce muito rápido. Uma empresa de 28 anos, nosso e-commerce está aí com apenas 6 anos. Sempre fomos atacadistas, né? Começamos trabalhando aqui no estado de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, esses 3 estados, vendendo no atacado para várias lojistas. Eu me lembro que em 2016 nós vivemos um momento muito difícil economicamente. E eu falo que essas dificuldades proporcionam oportunidades, né? Antes um pouquinho, em 2004, nós tivemos a primeira oportunidade de exportar. Nós tivemos um convite para levar nossos produtos para Portugal, né? Moda praia, se for analisar, a sazonalidade dela é curta, o verão europeu, verão americano. Então, o período de venda de exportação é ali, às vezes, abril, maio e junho, apenas 3 meses, né? Mas nós já tivemos a oportunidade de exportar para vários países, Portugal, Itália, Espanha, Moçambique. Já tivemos a oportunidade de... E a exportação, ela continua no meu coração, né? São exportações esporádicas, mas continua no meu coração o desejo de exportar mais. Mas voltando em 2016, falando apenas da indústria, daquilo que nós produzimos para outras, né? Para os lojistas, eu falo que as dificuldades, elas geram oportunidade. Então, em 2016, nós vivemos uma crise muito grande em relação ao atacado, né? Vários lojistas passando. E aí eu comecei a estudar e pensar sobre montar um ponto físico, trabalhar com varejo também. Poxa, Marcos, a nossa empresa é no Custódio Pereira, é o bairro que nos abraçou, na rua Piauí, ali onde tudo começou, no fundo da casa do meu sogro. Depois conseguimos ampliar, né, na mesma rua, quase de frente. E eu falo que, às vezes, eu tinha esse conflito comigo. Montar uma loja física, ponto físico, aqui no bairro Custódio, uma rua que não é comercial e nada. Mas eu acho que quando nós temos essa paixão, esses obstáculos eles vão sendo quebrados. Então, nós tomamos a decisão de montar uma loja física ali e começamos a divulgar o nosso ponto físico. Por mais que era um bairro fora do centro comercial, fora de um shopping, nós começamos a divulgar o nosso produto. E aí eu começo a lembrar de pessoas que fazem parte disso. Uma pessoa que nos ajudou muito a divulgar a empresa Brilho do Sol em Uberlândia é a Patrícia Caetano. Ficou conosco, é uma grande parceira até hoje, mas ela ficou conosco ali durante 3 anos, divulgando, falando da nossa marca, e eu vi o quanto isso foi importante. Às vezes nós queremos resultados, JW, mas muitas vezes nós temos medo de investir, porque nós ficamos perguntando, será que se eu fizer esse investimento vai dar certo? Eu acho que a veia do empreendedor é justamente isso. Nós temos que planejar, nós temos que tentar. Caso não deu certo, nós temos que ter a humildade de reconhecer, dar um passo atrás e mudar a estratégia.
Verdade. Certo? Verdade. E foi isso que aconteceu conosco em 2016. Por mais difícil que estávamos vivendo naquele momento, opa, vamos dar um passo então de ir para o varejo, fortalecer o nosso varejo na cidade, né? E começamos com isso. Então eu tenho uma gratidão muito grande aqui à Patrícia, a Caetano, que realmente ela foi uma grande percussora no sentido de divulgar, de apoiar, de falar da moda praia, da Brilho do Sol nesse sentido. Isso daí é importante também a gente colocar o seguinte, a questão de tecnologia, inovação, tudo isso que você destacou, né? Mas como que é concorrer com made in China, com made de outras coisas que tem por aí e tal, porque às vezes a gente fala hoje pela internet, como que é o posicionamento de vocês em relação a uma concorrência de todos os lugares e de todos os portos? Quando nós pensamos em fazer essa terceira unidade que nós temos hoje, que é uma loja muito mais ampla... Então você vai estar vendo aqui algumas imagens durante o podcast, quando eu falar assim e tal, para tangibilizar e vocês avaliaram como que foi lá no início, no meio e no fim, tá ok? Mas Perfeito. pode continuar aí. Então, quando nós tomamos a decisão de fazer essa terceira unidade, eu acho que a primeira coisa que existe num casal, e principalmente quando eles são sócios, e é uma palavra que me encanta muito, se chama acordo. Quando nós tomamos uma decisão em acordo, e no caso eu e a minha esposa, eu falo muito com ela assim, caso não dê certo, nós dois estamos juntos, entrelaçados, para mudar a estratégia. Porque, às vezes, a decisão de investir, a decisão de mudança, ela mexe muito conosco, sabe? Ela traz, muitas das vezes, às vezes, preocupações. Como que está o mercado? Você mencionou muito bem, a gente vê que a cada dia que está, esses sites, né, vêm invadindo mesmo o nosso mercado. E isso traz algumas dificuldades. Mas existe uma essência, JW, quando você toma a decisão de montar algo, existe uma essência que ela é inegociável. Existe uma essência que está, sabe, que está lá no fundo do seu coração, assim, de fazer algo que vai encantar o seu cliente. Então eu falo assim, quando se fala em concorrência, eu digo que existe espaço para todos. Existe espaço para todos. A partir do momento que você toma a decisão de fazer algo que realmente você tem prazer nele, que você... Eu acredito que a minha preocupação... É um trabalho mais divertido, mais leve, no sentido de não obrigação. Exato. Eu falo assim... Quando eu falo assim que não existe uma preocupação com o concorrente, isso em momento algum, por favor, não quero que vocês me entendam uma soberba, de forma alguma isso. Não, isso não faz parte dos nossos princípios e valores, mas eu quero dizer que quando eu olho para dentro do meu negócio e vejo que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo aquilo que nós propusemos, nós vamos alcançar uma fatia boa desse mercado, Sim. sabe? Porque se eu começar a preocupar muito com aquilo que está acontecendo, é lógico que nós temos que estar atento a tudo que está acontecendo no mercado, mas se a gente começar a preocupar muito com aquilo que está fora, você esquece do que está dentro. Sim. Aí você vai esquecer da sua essência, você vai esquecer daquilo que você propôs a fazer para montar aquele negócio. Então eu falo que isso está muito claro para nós, para mim, para minha esposa e hoje para os meus filhos, que é dar continuidade, fazer o nosso melhor, atender a expectativa do nosso cliente. Qual que é o nosso principal cliente? Os nossos colaboradores primeiro. O porquê dessa terceira unidade? Para organizar mais a empresa, para dar um espaço mais confortável para o nosso colaborador trabalhar, tanto da indústria, quanto do nosso administrativo, quanto do e-commerce, quanto da loja física, receber esse cliente lá melhor, ter um espaço agradável no bairro onde tudo começou. Então, essa essência de onde tudo começou, até então nós tomamos a decisão de não abrir mão dela, vivenciar tudo ali. Então, hoje, quando nós temos a oportunidade de olhar para esse novo espaço, receber o nosso cliente ali, eu acho que é uma coisa que nos encanta muito, porque nós tivemos, como eu disse, a resiliência, a paciência, sabe, JW? Muitas vezes as pessoas falam assim, Brilho do Sol, aquela lojinha do bairro, eu posso falar para você que isso nunca foi motivação para mim. Eu escutava isso muito. Brilho do Sol, uma lojinha lá no bairro Custódio Pereira, uma lojinha pequenininha, uma lojinha familiar. Isso nunca foi motivação para mim. A minha maior motivação é saber que hoje eu preciso rever o que eu fiz ontem de errado e melhorar hoje. A minha preocupação é poder chegar nos meus colaboradores, olhar nos olhos deles e saber que aquilo que nós
combinamos, aquilo que foi acordado entre nós, ele está se cumprindo, que é a lealdade, sabe, que é a honestidade, que é o respeito, que é poder olhar para ele não como um produto, mas como um ser humano, que está ali se dedicando, né, para que a empresa no todo ela cresça. Olha só, essa é a escola da vida, isso é experiência na prática. Eu não vou destacar aqui por causa do nosso tempo, mas você que nos assiste, eu costumo dizer que para ser empreendedor não precisa de ser dono. Não precisa de ser dono para empreender, né? Porque às vezes a gente acha que empreender tem que ser dono do CNPJ. E tem vários tipos de empreendedores. E eu vou explorar um pouco daqui a pouco. Você enquanto empreendedor e enquanto voluntário. E você está empreendendo sendo voluntário. Mas o que eu quero destacar? Se você digitar aí em qualquer aplicativo, Google da vida, ou IA, digita assim: quais são os 7 principais motivos que contribuem para a mortalidade das empresas? Nós já falamos 3 ou 4 aqui, tá? Por quê? Porque tem um provérbio que foi dito por Salomão e para os outros, né? Que dizem assim, né? Sábio é aquele que aprende com as falhas e os erros dos outros. Mas o ignorante ou o tolo, nem com seus próprios erros, ele muda. Então, o que a gente está colocando aqui é exatamente isso. São anos de experiências que você está destacando. Então, por isso que eu quero destacar aqui. Não é foco no nosso podcast, mas você vai lá e olha. Sabe por quê, Marcos? Porque existe um problema cultural do empreendedor no Brasil. Você sabe que nós temos 75% da população brasileira que está no limite do limite de dívida. Eu te pergunto, isso é um dos motivos das empresas fecharem, de tudo isso que você falou. Às vezes ele quer fazer algo para mostrar para o parente, ele quer trocar de carro sem a empresa ainda dar resultado. Vocês postergaram os sonhos, tipo assim, vou mudar de casa, vou mudar de carro, mas focando na empresa para que ela fosse, você planta a semente, ela tem que ter um tempo para nascer, para crescer. A semente é o capital para dar faturamento, que depois vai dar o fruto, que é o lucro. Aí o lucro você pega a parte dele, reinveste no negócio e tal. O que você teve que postergar disso que eu estou falando, que muitas vezes o empresário quebra? Por quê? Porque às vezes ele quer ter um prolabore, ele quer mudar de carro, e aí ele aumenta a dívida da empresa. Vocês postergaram? Como que foi um pouco disso daí? Que eu acho que também nós vamos aprender aqui na prática com a sua vivência. JW, eu falo que o sonho ele nunca morre, né? Por mais que eu tinha 15, 16 anos, eu já tinha muitos sonhos na minha vida. Eu falo que o mais importante de um sonho é você saber o momento exato de realizá-lo, sabe? Então, quando eu falo assim da Brilho do Sol, eu falo da Simone, eu falo dos meus filhos, eu falo que quando eu falo de resiliência e perseverança, é porque realmente faz parte da nossa vida. Eu acabei de falar para vocês aqui que nunca na nossa vida nós tomamos a decisão de querer fazer algo para provar algo para alguém. Eu tenho que provar para mim mesmo todos os dias o que eu quero, o que eu desejo. Nós vivemos talvez uma geração, e você falou de uma porcentagem de 75%, hoje talvez muitas empresas estão endividadas. Eu falo que talvez esse desejo de resultado muito rápido, esse desejo de provar algo muito rápido para o outro, talvez isso foge da sua realidade. Eu falo que nós temos que ser audaciosos, mas com responsabilidade, entendeu? Às vezes eu escuto uma frase assim, JW, já escutei isso de alguns colegas, de algumas pessoas próximas de mim, fala: Daniel, você poderia estar muito melhor. Eu retribuo a pergunta: o que é estar muito melhor para você? Tá entendendo? É o carro, é a casa maior, não sei o que, tal. Você poderia já estar com 2, 3, 4 lojas. Eu falo que não adianta hoje eu pensar em ter uma terceira loja, uma terceira unidade, se a minha segunda não estiver estruturada. Então, às vezes, essa tomada de decisão de querer ir abrindo lojas, né, no meu caso, no meu ramo, e abrindo lojas, talvez para provar para alguém que hoje eu tenho 3, 4, 5 lojas, ou para mostrar, ou para viver de status, eu acho que isso talvez é uma decisão que faz que, muitas das vezes, você coloque em risco aquilo que você construiu. Então, quando eu penso nisso, quando eu penso na sua realidade, naquilo realmente que nós estamos vivendo,
E essa paciência, sabe, JW, eu gosto muito dessa palavra, perseverança e paciência, porque é isso que muitas das vezes nos move. Nós estamos no caminho certo. Se ainda não alcançamos o objetivo, o resultado, é porque ele está por vir. Continue fazendo aquilo que você faz, sabe? Sem pensar em realmente... até abro aspas aqui, às vezes a gente escuta... a gente vê muitos vídeos, né? A rede social está aí hoje para nos mostrar muitos vídeos. E infelizmente, JW, hoje... Não estou aqui para criticar ninguém quanto a isso, mas é uma coisa que não mexe comigo hora nenhuma. Muitas das vezes a gente escuta assim que quanto mais você se mostra, quanto mais as pessoas veem que você está bem, com um carro bom, uma empresa estruturada, mais as pessoas vão te valorizar. E eu fico olhando, será que isso é uma verdade mesmo? Ou será que isso nós estamos criando empreendedores ou empresários talvez fantasiosos? Querer um negócio... muito rápido. Então, eu acho que se você tem desejo de ter algo, primeiramente identifique algo que você tem prazer. Você vai levantar de manhã, vai olhar sua conta bancária, ela está negativa, você vai olhar sua semana, está cheia de dívidas, mas sabe, você está feliz, sabe por quê? Porque você está fazendo algo que ama. E você tem certeza que você está fazendo certo. Então, você tem convicção que no momento certo aqueles resultados vão mudar. Porque você está no caminho certo, você está plantando a semente certa e no momento certo você vai colher. Você destacou também alguns pontos importantes, que é essa persistência, a humildade. E como que é você participar do Cindy como vice-presidente? O quanto de tempo que você doa para a entidade e o que isso te traz de benefício, de conhecimento e também o tempo seu como voluntário, empresário, mas também tem tempo para viajar para outro país ou aqui em Uberlândia, ser voluntário dos projetos. Fala um pouquinho desse equilíbrio de conseguir fazer tudo isso. Eu, como cristão que sou, e sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem me proporcionado, repito que nem nos melhores dos meus sonhos lá, quando eu deixei o futebol em 1997, eu imaginaria estar da forma que eu estou. Mas quando a gente vai plantando semente por semente, a colheita ela vem no momento certo. Então hoje a tomada de decisão de estar hoje como ocupando essa função de vice-presidente do Sindinvesto, fazer parte da FIENG, eu falo que a gente doa o nosso tempo, mas a gente ganha muito mais, sabe? Ganha com conhecimento, ganha com o aprendizado quando você está no meio de outros empresários, ouvindo eles. Você acabou de citar um provérbio e eu sou muito observador. Então, muitas das vezes eu estou numa roda de empresários e o sindicato me permite isso, a FIENG me permite isso, estar no meio de vários empresários, ouvindo as histórias dele, ouvindo histórias reais. Eu sou um cara fascinado por histórias reais. Eu gosto de sentar, conversar com pessoas que têm sonhos, que têm projetos, que têm vontade de montar algo, sabe? E eu falo que é uma grande oportunidade que nós temos de observar a história do outro. E às vezes você escuta algo e você fala, poxa, aquilo ali eu não faria daquela forma. Ou aquilo ali aconteceu com ele e graças a Deus eu tomei a decisão certa e fiz de outra forma. Então eu falo que isso nos proporciona muita oportunidade. E eu aprendo, José, que quanto mais você doa em prol do outro, e aí você entra num propósito que é servir, seja dentro do seu negócio, seja servir pessoas, seja servir entidades para o crescimento no todo. Eu não estou no Sindinvesto pensando em crescimento da Brilho do Sol. Eu estou no Sindinvesto pensando no associativismo, o que nós podemos fazer para mudar o nosso setor. Eu não estou ali simplesmente para passar um tempo. Eu estou ali para deixar o legado enquanto estiver ali, para fazer o meu melhor em prol do associativismo, em prol que todos possam crescer juntos. E quando fala doar tempo, a gente pensa que a gente está perdendo tempo, e não é. Nós estamos ganhando muito. Você mencionou sobre o projeto social que eu faço parte desde 2013, e eu já tive a oportunidade de ir para vários países. E às vezes, quando eu tomo a decisão de sair, né, do conforto da minha casa, ao lado da minha esposa, dos meus filhos, e ir para um país como o Iraque, que eu já tive a oportunidade de ir, Marrocos, Ucrânia, um trabalho voluntário, um trabalho social, onde eu pago a minha passagem para ir, onde eu vou ali e dedico meu tempo em prol de outras pessoas para dar aula de futebol, para ensinar valores, falar sobre
né, sobre a amizade, usar os fundamentos do futebol, né? Você vai fazer um treinamento com uma criança, você vai treinar um passe, você pode falar para ela da importância da amizade, que um passe bem feito, a possibilidade de sair um gol é muito mais fácil. A escolha de uma amizade boa, ela vai fazer com que você cresça. Então, esses valores que o futebol nos proporciona realizar através de projetos sociais, eu falo que é uma forma que eu, Marcos Daniel, tenho de agradecer a Deus tudo que Deus tem feito na minha vida, dedicando meu tempo em prol de pessoas que eu não conheço. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: poxa, Marcos, não vou falar em valores aqui não, mas você gasta um valor desse para ir lá no Iraque dar aula de futebol, num campo de refugiado, para uma criança que você nunca viu? Eu simplesmente falei para ele assim: JW, o dia que uma criança que perdeu um pai numa guerra, vou falar de um sírio que eu tive a oportunidade de conversar. O dia que você vê uma criança de 10, um adolescente de 12, 13, 14 anos, que virar para você e falar assim: eu perdi meu pai na guerra, eu perdi minha mãe num terremoto, e você doou o seu tempo para vir aqui, e você mudou o meu dia. Eu não mudei a vida dele. Se você continuar assim, eu arrepio e começo a chorar, tá? Porque eu sou muito... Então... Eu também sou muito emotivo. Então, são coisas que me marcam muito. E aí eu falo Desculpa, tá, pessoal, que eu já comecei aqui, tá, assim... Não, mas eu também tenho que me segurar. Se eu chorar, não tem problema, não, tá? Eu também. Então, JW, são coisas assim que eu falo assim, eu sou grato a Deus por isso, sabe? Por Deus me proporcionar uma condição que me permita... Muitas vezes as pessoas falam assim: você está indo para a Europa, para o leste europeu, para a Ásia, para passear. Não é. Muitas das vezes a gente dorme num quarto de uma igreja, num salão. Eu não estou ali para conforto. Eu estou ali para doar meu tempo em prol de outras pessoas. E às vezes você fala assim: Daniel, e aqui em Uberlândia você faz isso? Sim, nós temos esse trabalho dentro do CZU, né? Que é o Centro Socioeducativo para Adolescentes. Fazemos esse trabalho lá, né? Uma vez. Tem um tempo já que a gente não realiza, mas sempre que a gente tem oportunidade, a gente está ali. E às vezes a gente fica preocupado assim: mas eu preciso sair da minha cidade, do meu estado, do meu país para fazer algo? Não. Você tem que começar fazendo o seu melhor onde você está hoje. Eu falo que a pandemia, JW, me ensinou muito que ter um negócio é muito fácil. Cuidar de pessoas talvez seja o maior desafio que nós podemos ter. E eu aprendi isso muito na pandemia. Eu tenho a oportunidade de contratar e mandar embora quem eu quero. Mas às vezes eu tenho a oportunidade de sentar com um colaborador da minha sala e tentar entender o que ele está vivendo, o que ele está passando. E hoje eu posso dizer assim que você ter hoje colaboradores de 20, de 25 anos, sabe, de 15 anos na tua empresa, isso para mim é algo muito gratificante, sabe? Não é simplesmente um prédio, 2 prédios com 800 metros. São famílias que estão ali sendo servidas do seu verdadeiro propósito, da sua essência que nunca mudou. Eu falei, Marcos, que... Desculpa aí, tá, pessoal? Fiquei um pouco emotivo aqui e a gente continuaria a explorar ele nessa questão de... nós precisamos de mais gente assim, Marcos. Eu costumo dizer assim, o JW podcast é isso. Eu entendo que nós, empreendedores, temos que ser protagonistas da mudança do Brasil. Porque quem empreende, nós estamos falando de educação, não educação que ela é importante, você ter o curso de graduação, formado em alguma coisa. Mas nós estamos dizendo que isso é uma educação no sentido humano, né? Isso que você acabou de falar aqui, eu aprendi e tenho certeza que você também está revendo seus conceitos, seus valores. E muitas vezes as pessoas têm os influencers que prometem: vem no meu curso de imersão aqui de 2, 3 dias, que você vai mudar, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, tem gente que vai fazer isso e tal, mas a mudança, eu vejo que esse bate-papo... Agora, nós poderíamos ficar aqui muito tempo e depois eu vou te convidar. Eu também sou apaixonado, eu montei uma fundação chamada SOS Criança em 2002, e compartilhei exatamente com isso, né? O empresário próximo, para mim, ele não tem que ser milionário ou bilionário, é que ele consiga trabalhar no que ele gosta e ele consiga doar tempo dele sem querer algo em troca, e se ele puder doar dinheiro também para alguma coisa sem querer em troca. Para mim, isso é prosperidade e que está batendo com o que você está compartilhando também, né? Porque às vezes o cara é bilionário, mas às vezes tem a família arrebentada e tal. E aí, por causa do nosso tempo do podcast,
como que está sendo o processo de sucessão? Porque às vezes os filhos, eles têm um livre-arbítrio de repente querer uma profissão, mas fala o processo de sucessão aí, como que tá os filhos Sabe o que me encanta em hoje ver meus filhos conosco lá, os meus 3 filhos, é entender o processo de cada um deles. Cada um tem sua personalidade e saber que tem momento que precisam ter conversas mais sérias. É uma empresa familiar. E eu sempre fui muito mais incisivo no sentido de cobrá-los. A Simone talvez um pouquinho mais, né? Mãe, você sabe como eu que sei, né? mãe... Entendeu? Mas hoje nós temos uma comunicação muito boa e hoje a gente consegue entender e talvez, assim, o que mais me deixa encantado é quando um filho meu chega perto de mim. Hoje eles são pais, né? 2 deles já são pais e eles viram para mim e falam assim, nossa, Marcos, o pai, né? Às vezes você foi muito rígido comigo, mas hoje eu vejo o quanto foi importante para o meu crescimento. Então teve momentos aí que eu tive que chegar próximo deles e falar assim, olha, eu e tua mãe estamos construindo uma história. Vocês querem dar continuidade nessa história ou vocês querem construir a história de vocês em outro segmento? Vocês têm essa liberdade. Mas a partir do momento que vocês entrarem aqui dentro, os princípios e valores, a essência que eu e sua mãe colocou, elas não podem ser mudadas. Vocês têm que dar continuidade nisso. Então hoje quando eu vejo meus filhos, né, tirando o Guilherme, que trabalhou 10 anos no Grupo Algar, né, e o ano passado saiu do Grupo Algar e hoje faz parte da empresa e voltou de uma forma totalmente diferente. Minhas 2 filhas, tanto a Amanda quanto a Daniele, foi o primeiro emprego delas, foram lá. Então elas começaram ali. Talvez no começo tinha aquela coisa, eu trabalho com meus pais, eu posso fazer o que eu quero, eu posso chegar a hora que eu quero. E isso a gente deixou bem claro desde o início. Você trabalha com seus pais, você vai ter o seu privilégio no momento certo. Né? A família marca uma viagem, às vezes, opa, vamos embora. Né? Organiza a empresa e o filho vai ter liberdade de viajar com os pais. Mas a partir do momento que assumiu uma responsabilidade da empresa, ela tem que estar ali não porque ela é filha. Ela tem que estar ali porque ele tem um valor muito importante e eles vão ajudar no crescimento, na continuidade daquela história. Olha só, Marcos. Então isso para mim, só para concluir, JW, isso para mim é muito gratificante. Quando eu vejo meus 3 filhos lá, cada um cuidando de uma parte. Hoje eles não têm a responsabilidade de tomada de decisão, porque eu e a Simone estamos ali. Mas tem muitas coisas que eles já têm a liberdade de fazer. Em algumas etapas, em alguns processos, eles já têm autonomia, né? É lógico que quando eles têm dúvida, a gente faz uma reunião em família ali. Opa, agora não está os pais, não está os filhos, está os diretores da empresa. Hoje os 3 estão no contrato social. Eu acho que uma coisa muito assertiva que nós tivemos, JW, e isso me deixa muito orgulhoso, foi quando nós tomamos a decisão de pegar um dos produtos, né? Trabalhamos com moda praia masculina, feminina, adulto, infantil, mas pegamos uma linha e demos para eles. Vocês vão administrar isso aqui. Vocês vão comprar a matéria-prima, vocês vão produzir, e isso aqui vai ser um resultado de vocês. Eu pude ver o quanto isso encantou eles, o quanto isso motivou eles. Sabe? Mas assim, eles que compram matéria-prima, eles que desenvolvem o produto, eles que fabricam, eles pagam os impostos, eles pagam as taxas, eles pagam tudo. Eles começaram a sentir o que é uma empresa. Sim. Então isso para nós foi uma decisão que nós tomamos há um tempo atrás e hoje me enche de orgulho. Porque mesmo não tendo a teoria de querer pensar numa sucessão, está acontecendo de uma forma tão orgânica e tão gradativa. Olha só, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu tenho certeza que se você dar uma pausa aqui agora e verificar, e às vezes até voltar, assistir de novo, escutar novamente, não precisa ter pressa. Eu tenho certeza que muitos motivos aqui que ele falou, é exatamente os motivos que vão fortalecer, porque no mundo todo, 75%, 77% das empresas são familiares. Então não tem esse desafio de misturar o papel da esposa, papel de sócio, papel de ser filho, papel de ser gestor. E isso gera conflitos. E aí, com certeza, agora nós ficaríamos aqui conversando mais tempo. Agora vamos fazer o nosso ping-pong aqui. Você topa para a gente fazer um ping-pong, né? Olha só, ele jogou contra o Ronaldo Fenômeno. Foi difícil marcar o Ronaldo Fenômeno?
Lógico, né? Em 94, o Ronaldo com 18 anos, rapaz, a gente só olhava para ele, não tinha a mínima condição de encostá-lo, só se fosse na falta. Mas foi uma experiência maravilhosa, viu? Eu estava na Patrocinense, fazia parte daquele elenco, tive a oportunidade de jogar ali no Mineirão. Então foi um ano que o Cruzeiro foi campeão na quarta-feira. Na quinta-feira, o Ronaldo foi convocado para a Copa de 94 e no domingo foi o último jogo do Campeonato Mineiro, Patrocinense e Cruzeiro. Então, para mim, assim, quando eu falo para você que o sonho ele não morre, eu posso dizer para você que foi muito marcante para mim, sabe? Saber que eu tenho essa experiência. E você tá falando aí sobre, a gente está quase finalizando, e se eu puder compartilhar com você 3 pontos importantes que envolvem a minha vida profissional, a minha experiência com futebol, com o Ronaldo que eu tive, no Goiás, com o falecido Fernandão também, quando era atacante do Goiás, em outras experiências, eu queria, assim, no momento certo aqui do nosso bate-papo, deixar 3 pontos importantes que faz parte da minha vida, da minha família e talvez para estar onde nós estamos hoje. Primeiramente, eu quero falar da minha esposa, né? E aí você também não... Por favor, vocês... Não fique triste se eu me emocionar. Quando eu vejo a história da Simone e eu falo que Deus, ele permite algumas coisas acontecerem na sua vida para gerar oportunidades nas nossas vidas. Em 2017, nós vivemos um momento muito difícil na família. Foi quando a minha esposa teve um câncer de mama. E aquilo ali mexeu muito conosco. Nós somos muito, muito unidos, uma família muito unida, né? Meus 3 filhos, genros, nora... minhas netinhas hoje, nossas paixões. Mas em 2017, quando a Simone descobriu um câncer, aquilo ali realmente nos assustou muito. Hoje eu vejo que realmente agradecemos a Deus, né, pelos processos que ela viveu e pela cura. Mas nós podemos ver que quando algo acontece com você, Deus muitas vezes está nos dando a oportunidade de fazer algo diferente com aquilo. Sim. Eu me lembro que na segunda cirurgia que ela fez, a primeira eu não estava aqui, é um assunto muito longo, mas talvez uma outra oportunidade eu possa falar sobre isso. Mas na segunda cirurgia eu estava em Uberlândia. Ela saiu do centro cirúrgico, entrou no quarto. Estava eu, ela e o médico, o Dr. Marcelo Holando, um médico maravilhoso. Eu gosto às vezes de mencionar alguns nomes porque nós temos muita gratidão por isso. Quando ela acabou aquela anestesia da segunda, imagina uma cirurgia para tirar um câncer e tudo mais... Ela abriu os olhos, ela não virou para mim e falou assim, como que você tá, meu amor, tá tudo bem? Não. Ela olhou pro médico e falou assim, doutor, o que eu posso fazer para ajudar minhas colaboradoras? Eu passei pelo câncer de mama, mas eu quero fazer algo pela nossa empresa. Nós temos muitas mulheres, né? Já tivemos lá até 28 colaboradores, de 28, 25 mulheres, e eu quero fazer algo no Outubro Rosa, isso era no mês de julho. E eu quero, no mês de outubro, pagar a ressonância e mamografia para todas as minhas colaboradoras. E o médico olhou e falou assim, nossa, você acabou de sair do centro cirúrgico, você está preocupado com as suas colaboradoras? E eu olhei para ela e falei assim, caramba, como que eu aprendo com essa mulher em cada dificuldade? Isso foi tão contagiante para nós que o médico virou e falou assim, ó, vocês vão pagar o exame e eu vou olhar cada exame. Esse médico foi para a sala da minha empresa, fizemos os exames em todas as colaboradoras, e ele olhou exame por exame e deu o diagnóstico para cada um, gratuitamente. Então, uma ação contagia outras, sabe? E desde então, desde 2017, todo mês de outubro, nós fazemos mamografia, ultrassonografia para todas as nossas colaboradoras mulheres. Para aquelas que precisam, para aquelas que querem. Nós damos essa liberdade. Então, diante de uma situação difícil, nós criamos uma oportunidade de fazer algo por alguém. E às vezes quando acontece algo difícil na sua vida, você só está pensando como você sair dela. Mas talvez o que essa dificuldade pode proporcionar para você fazer algo para alguém. Outra coisa marcante na minha vida foi nessa inauguração que nós fizemos agora em dezembro, desse prédio novo, dessa loja nova. Os meus filhos, no dia de ação de graça, nós fizemos uma noite de ação de graça para a família, colaboradores, ex-colaboradores, foi muito emocionante. Meus filhos fizeram um vídeo para nós. E nesse vídeo eles contaram a nossa história. E talvez o que mais me marcou, ouvindo eles contar a nossa história,
é saber que eles lembraram. Eles lembraram que há 15 anos atrás, muitas das vezes eu e a Simone estávamos na sala da nossa casa, porque durante 10 anos nós moramos no fundo da empresa. E a nossa sala muitas das vezes era depósito. E às vezes nós estávamos na sala da nossa casa, separando o pedido e separando por fitilhos. Opa, em Ribeirão Preto eu vou fazer essa entrega, então é a cor preta. E em Bebedouro eu vou fazer essa entrega, é a cor verde. E quando eu assisti esse vídeo, que foi uma homenagem que eles fizeram para nós, contando toda a nossa história, desde o fundo da casa do meu sogro, passando para a segunda unidade e chegando na terceira unidade. Esse vídeo está no nosso Instagram, né, da Brilho do Sol. Se alguém quiser assistir, pode assistir. É muito emocionante. Todas as vezes que eu assisto, eu me emociono. Por quê? Porque algo ficou gravado no coração deles. Então, quando eu vejo eles hoje, com muito amor, com muita dedicação naquilo que nós fazemos, muitas vezes não foi por aquilo que nós falamos para eles, foi pelas atitudes que nós tivemos no dia a dia. E o que contagia muitas das vezes um filho não é aquilo que você fala para ele fazer, é aquilo que você faz, é o exemplo que vai arrastar. Então, quando nós falamos de sucessão, muitas das vezes nós ouvimos falar que tem muitos filhos que não querem dar sequência naquilo que o pai construiu. Sabe por quê, JW? Que eu já escutei muito. Muitas das vezes o pai chega em casa e ele só fala mal da empresa, ele só fala mal dos colaboradores, ele só fala mal que está tudo difícil. Como que um filho vai ter prazer em fazer algo? Não vai, porque... Agora, a partir do momento que, por maiores que são a dificuldade, você vira para o seu filho e fala, tá difícil aqui, mas vamos lá, vamos dedicar um pouquinho mais, vamos fazer algo diferente, que nós vamos superar isso aqui. É que você faz aquilo que você falou, né? Que é a Simone, que é propósito, que é paixão, que é fazer aquilo que gosta, porque os obstáculos, eles, independente do segmento e porte da empresa, elas terão, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas... O fato de a gente pensar que às vezes uma empresa multinacional ela não tem risco é um problema. Às vezes até maior do que a empresa menor. Por exemplo, eu gosto muito de história, né? Mas a Kodak é ela que inventou a câmera digital. Mas ela não acreditou, quebrou. A Blockbuster era a maior empresa do mundo de locação de vídeo. O cara da Netflix falou assim, eu tenho uma ideia nova aqui para você e te pera lá por 300 milhões e a Blockbuster valia bilhões. Ele falou, não, isso aí não vai funcionar não. O que aconteceu com a empresa que tinha milhares de empregados? Quebrou. Então, às vezes, para você que nos assiste aqui, desafios, obstáculos, estuda aquilo que deu errado e você, com certeza... Eu tinha aqui um ping-pong, só que ele já respondeu 4 das perguntas do ping-pong, tá, gente? Que ele falou que fez aqui, que com certeza aqui eu vou falar as perguntas e eu acho que você já respondeu, né? Dentro do podcast, você falou o que são princípios e valores que são inegociáveis. Você já deixou isso claro para nós, né? Os seus valores, os princípios, sonhos que você não negociou e passou para os teus filhos, está passando a sucessão, que é manter. Então, você já respondeu essa pergunta. Uma das conquistas mais que você se orgulha nesses 28 anos, também eu acho que você já destacou aqui essa pergunta do nosso ping-pong, que tanto na sua vida pessoal quanto na vida e da história da sua esposa e tal. Agora, tem mais 2 perguntas que talvez para a gente estar encerrando no nosso ping-pong, que talvez você vai destacar, e eu vou falar aqui se você complementa, né? Um hábito que nunca mudou desde o início da Brilho do Sol na sua vida pessoal e também profissional. Olha, eu falo que a essência é a coisa principal de um negócio. Então, quando nós começamos no fundo do meu sogro, lá em 9 metros quadrados, nós tínhamos 2 colaboradoras. E nós fazíamos questão de, às vezes, tomar café com elas, almoçar com elas, entendeu? Hoje nós temos 2 unidades, na mesma rua, uma do lado da outra. Eu fico numa unidade, minha esposa fica na outra. Mas uma coisa, um hábito que a gente nunca mudou e eu quero fazer de tudo para isso nunca acabar, independente de quantos funcionários tiver. Eu sempre quero estar sentado com eles, tomando café com eles, almoçando com eles, sabe? Vivenciando um momento agradável ali na empresa. Eu acho que são hábitos marcantes porque eles não são meus funcionários, eles são meus amigos, sabe? E eu prezo por isso. Eu não sou perfeito, eu não sou o melhor patrão, eu sei que eu não vou conseguir agradar todos,
Mas eu acho que esse respeito, sabe, mútuo, independente de posição, eu acho que isso é muito importante. Isso é um hábito que nunca mudou nas nossas vidas. Então é tão bom assim, quando eu chego lá na empresa, Simone tá sentado lá, fazendo um pão de queijo e tomando um café, e chega um prestador de serviço, né, que seja o pessoal do correio para buscar uma caixa, que seja alguém para buscar os papelão ali. Opa, senta aqui, vem tomar um café conosco. Sabe por que eu acho isso essencial, JW? Porque não é uma posição que muda uma pessoa. Muitas vezes é suas atitudes, seu caráter. Então, quando você toma a decisão que isso nunca vai mudar na sua vida, seus hábitos não precisam mudar. Continue sendo o mesmo. As coisas vão melhorar para você, mas continua sendo o mesmo. Continua fazendo as mesmas coisas que, sabe, que te move. Eu acho que é isso. Show que é marcante. Bola. Olha só, tem mais 2 perguntas, mas eu acredito que você já respondeu, mas só vou colocar as perguntas para você que nos assiste. E se você quiser complementar e deixar também uma palavra, mensagem final, né? Uma lembrança marcante com seus filhos dentro da empresa. Acho que você comentou aqui. Eu falei sobre o vídeo, né? O vídeo foi algo marcante porque isso está na vida deles. E qual um conselho que você daria para quem está começando agora como empreendedor? Uma mensagem final que você gostaria, seja para quem é empresário ou para quem não é empresário também, né? Que às vezes eu costumo dizer que o empreendedor ele pode ser um funcionário público, um juiz. Quando ele analisa um caso para julgar e ele é independente, que ele não está ali só para cumprir horário e tal, um funcionário público ele pode empreender, um prefeito ele pode empreender se ele usar bem o dinheiro com todos esses específicos que você colocou. Não é o fato dele ser o político que fala, não, vou empreender. Infelizmente, essa é outra seara, né? Que às vezes usa o dinheiro de forma errada, não aplica na educação, não incentiva o empresário. Mas o que seria a mensagem final que você poderia inspirar aí quem nos assiste? Olha, JW, e eu quero compartilhar com você algo. Eu falei para você que eu tinha 3 coisas para falar. Eu falei da minha esposa, falei dos meus filhos. E a terceira é essa. Eu acredito que a gente pode finalizar compartilhando um pouquinho dessa história. Com 24 anos, quando eu tomei a decisão de deixar o futebol, eu tomei a decisão de me casar com a Simone e vim para Uberlândia. Eu arrumei um trabalho aqui, numa grande empresa. E eu faço questão de mencionar, que é o Grupo Arcon. Trabalhei lá por 18 meses no estoque. Aprendi muito ali. Por 18 meses eu trabalhei ali. Quando eu entrei no estoque lá do Arcon, a primeira função que eu tive foi, dentro do estoque, limpar as ruas. Então você pegava uma gaiola, né, o separador vinha, separava a mercadoria, tinha que ser rápido. Muitas das vezes puxava o papelão, aquele papelão ficava na rua. Então eu vinha com uma gaiola do botelão, pegava aqueles papelão e colocava dentro da gaiola, levava pro botelão. Eu fui contratado por isso, essa foi a minha função dentro do estoque. Um certo dia, eu estava caminhando com essa gaiola e me veio na memória Mineirão, Cruzeiro, Ronaldo, Goiás. E eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, esse é o melhor que o Senhor tem para mim? Não questionando. Sim. Mas falando com Deus. Deus, esse é o melhor que o Senhor tem para mim? Já joguei no Mineirão, já joguei em vários estados, já joguei contra grandes, né? Renato Gaúcho, Neto, na época do Atlético Mineiro. E agora eu estou com uma gaiola na mão, puxando um papelão. E aí tem um versículo que ele está gravado na minha empresa. Qualquer pessoa que for na minha empresa, subir o administrativo, ele vai ver esse versículo na escada, na parede da escada. Colossenses 3:23 fala que tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. Naquele momento, esse versículo entrou muito forte no meu coração. E eu tomei a decisão que, independente de onde eu estiver, eu tenho que fazer meu melhor. E o que eu posso deixar para você hoje com essa experiência de vida? Muitas das vezes nós ouvimos assim, JW, quando eu estiver em tal função, quando eu estiver o meu próprio negócio, aí eu vou me dedicar. Faça o seu melhor onde você estiver hoje. Em 1998, quando eu estava ali no Arcon, eu tomei a decisão que a minha rua seria mais limpa. Seria melhor, não para mostrar algo para alguém, eu fui contratado para aquilo, para deixar a minha rua limpa. Então, independente de eu estar mexendo com papelão, limpando a rua, eu tomei a decisão e pus esse versículo no meu coração que eu queria fazer o meu melhor para agradar primeiramente a Deus. Sabe por quê? Porque no momento certo, Deus vai proporcionar para mim, para você, aquilo que nós desejamos. A semente que nós plantamos hoje, ela vai ter o seu fruto no momento certo. Então, se eu puder falar algo para você, resumindo tudo isso aqui que nós
conversamos nesse podcast, JW, eu falo assim, independente de onde que você estiver, faça o seu melhor. Seja o melhor filho, seja o melhor pai, seja o melhor empreendedor, sabe? Seja o melhor amigo, seja o melhor companheiro. Porque com certeza a gente fazendo o nosso melhor, as demais coisas acontecerão naturalmente na nossa vida. Você sabe que você encerrou contando a essência da minha história, como eu cheguei em Uberlândia. Que eu concordo 100% do que você falou. E quero encerrar exatamente com isso. Faça aquilo que é o teu chamado e para de ficar comparando com os outros. E descubra o teu propósito e viva seu propósito, independente se você vai ser milionário ou não, mas principalmente fazer aquilo que você gosta, que você ama. Muito obrigado, Marcos, eu aprendi. E muitas coisas você fez eu relembrar algumas coisas que também da minha história, né? E fiquei emocionado aqui, também comecei a chorar. E com certeza... assista, envia para amigos, porque essa história me inspirou e com certeza transformará a sua vida. Se você tiver a simplicidade e a humildade de reconhecer aquilo que falou, que às vezes hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E eu estou terminando esse podcast melhor do que no início do podcast. De coração mesmo, tá? Muito obrigado por tudo que você falou, aprendi e espero encontrar você. Inclusive, eu quero te convidar para a gente bater um futebol, pode? Maior prazer. Eu não sei se eu vou conseguir jogar com você, porque você foi profissional. Eu falo que quando eu tenho a oportunidade de compartilhar algo, se eu alcançar um coração, eu já estou muito feliz. Se você está falando que você ficou impactado por aquilo que nós conversamos hoje, para mim já valeu a pena esse bate-papo. Eu só posso agradecer você pela oportunidade, porque eu pude também relembrar muitas coisas, sabe, daquilo que nós vivenciamos nesses 28 anos. Que Deus te abençoe, que Deus continue te conduzindo para que você continue trazendo para nós histórias maravilhosas, histórias reais que vai nos inspirar e muito. E nós vamos tirar foto e mostrar depois do futebol, tá? E eu vou jogar no time dele, lógico, porque ele foi profissional, e eu não vou jogar contra você. Você vai ser escalado do meu time, tá? Combinado. Obrigado, será um prazer. Pessoal, muito obrigado. Assista, envia para os amigos e até o próximo episódio. Muito obrigado, gratidão a Deus, gratidão a você, Marcos, por tudo. Eu te agradeço.